Mas às vezes o momento não pede isso. Parece ser um paradoxo, mas às vezes não pede. Às vezes não pede isso. Às vezes nós precisamos ser objetivos numa questão. Fique orando no Espírito. A quarta atitude está no versículo 15. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns para os outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Eles já tinham a revelação na mente, eles já estavam crendo, eles já haviam percebido aquilo que Deus queria, eles estavam sensíveis para onde eles deveriam ir. Mas talvez por pensar que lá estariam algumas pessoas tais como reis, sacerdotes, ou pessoas que não eram do nível dos pastores da época, talvez eles pensassem: não vou não. Não vou. Eu vou chegar lá, as pessoas vão ficar olhando para mim com aquele olho torto, vão querer ficar falando de mim só porque eu sou pastor de ovelhas e eu não tenho crédito realmente na sociedade. Mas eles entenderam e perceberam que o Espírito estava conduzindo para eles irem, estavam sensíveis à voz do Senhor, e eles foram. E a quarta atitude é junte-se. É o quarto verbo, junte-se. Não fique isolado, junte-se a pessoas. Irmãos, como é bom estar com outras pessoas. Nós às vezes perdemos muito, justamente por estarmos perto de pessoas simples, pessoas humildes, das quais a própria sociedade diz que de lá não pode sair nada bom. É muito bom estarmos lá, perto dessas pessoas, apesar do rótulo que elas têm. Mas o próprio Jesus esteve junto de tantas pessoas assim, beberrões, perto de prostitutas. O próprio Jesus esteve perto dessas pessoas. E nós precisamos também estar junto dessas pessoas. Não só dessas pessoas, claro, está... Todas as pessoas, quem somos nós para fazer distinção de um ou de outro? Deus não julga pela aparência, Deus julga no interior, e assim deve ser eu e você. Claro, quem somos nós para julgar, mas nós não devemos ficar julgando pela aparência. Pessoas, precisamos estar juntos, eles foram, eles vão, eles querem estar junto nesse momento, eles querem estar junto das pessoas. Ainda mais porque existem promessas quando as pessoas se reúnem. Quando 2 ou 3 estão reunidos, o Senhor ali está. Quando você faz algo a um desses pequeninos, você está fazendo como para ele também. É engraçado que às vezes a gente pensa o contrário. Às vezes pensamos o contrário, mas é bom. Precisamos estar perto das pessoas. Estar juntos. Os dons se complementam. Pense aqui, talvez nessas 300 pessoas, sei lá, que estão aqui, o tanto de dom que Deus derramou aqui e que pode se complementar para fazer uma igreja forte, avançar sobre o reino do mal e trazer uma palavra de paz e amor para as pessoas. Tanto de dom que Deus tem derramado para cada um aqui, a capacitação que Deus tem dado individualmente para cada um, e quando isso se complementa, é algo tremendo. Eu dizer, o destroço é grande, mas o destroço vai ficar muito negativo, mas é algo muito forte, muito tremendo quando as pessoas estão unidas no mesmo propósito. Quinto, obedeça. Esse aqui eu sei que às vezes é complicado de falar e de fazer. Obedeça. Versículo 16 diz o seguinte: foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Eles receberam a ordem e eles se sensibilizaram e eles tinham a intenção de juntar-se, mas por trás disso tudo estava o fato deles obedecerem. Irmãos, a palavra de Deus ela
regra, ela é orientação. E existem alguns preceitos que são para ser obedecidos. Existem indicações, orientações na palavra de Deus que são para ser obedecidas e não maquiadamente obedecidas. A palavra de Deus é para ser obedecida. Os mandamentos são para serem obedecidos. Eles foram apressadamente. O anjo diz: vá, eu vou te fazer um sinal, e você pode ir. E eles foram apressadamente. Talvez tenham lançado mão de todo o preconceito que talvez houvesse para aqueles pastores, mas eles foram apressadamente. E eu creio que dentro deles tinha uma explosão de fé, algo muito forte que dizia: eu vou obedecer à voz do Senhor, eu vou obedecer aquilo que Deus tem para mim. Vocês vão ver na sequência como há um resultado àqueles que obedecem. A obediência gera paz no coração. A obediência faz você se enrobustecer espiritualmente falando. Quando você obedece a Deus, que maravilha! Como é bom obedecer ao Senhor. Veja, numa situação simples que era seguir a voz do anjo, eles foram. Mas situações extremas a Bíblia também relata de obediência. Quer ver um exemplo? Eu acho que essa situação é muito extrema para quem é ser humano. Jó foi submetido a uma experiência muito difícil de vida para um ser humano suportar. Mas ele obedeceu. Ele decidiu obedecer. E essa obediência que Jó teve demonstrava que ele não se interessava em relacionar-se com Deus por aquilo que Deus tinha dado a ele. Quando eu digo dado, todo suprimento que satisfaça ao seu material, ao seu emocional. Jó não estava se achegando a Deus, Jó não estava se relacionando com Deus por aquilo que ele poderia dar, seja material, emocional, espiritual. Jó queria se relacionar com um Deus que é encantador, porque ele ama, porque é um sentimento nobre, elevado, excelente que Deus tem, que só ele tem. Esse amor ágape, só ele tem. Jó queria se relacionar com esse Deus, e ele não se aproximava com um fim mercantil, não era esse o fim. Jó se aproximava de Deus para manter relacionamento com Deus, estar na sua presença, obedecer. São 4 palavrinhas simples: obedecer. São simples, mas às vezes difícil de colocar em prática. Mas não esqueça, eu já tenho dito, o Espírito Santo, ele está com você. Eu posso dizer porque há mais de 2000 anos isso aconteceu, e é fato. O Espírito Santo está aqui, está na minha, está na tua vida. E você tem alguém para te auxiliar. Se você, talvez, refletindo sobre essa palavra, tem dito assim: Júlio, mas tem sido difícil obedecer. Tem sido difícil, de repente, deixar algo que não agrade a Deus, que está na minha realidade de vida. Mas você pode dizer: Espírito Santo, ajuda-me a deixar de fazer isso e te obedecer. Irmãos, o Espírito Santo está no meio de nós. Ele habita em mim e você. Estou acabando, estou chegando perto do fim. O versículo 6, o 6º ponto diz o seguinte: compartilhe. Tem muito a ver com o ponto número 4, que diz: junte-se. Compartilhe. Por que compartilhe? Versículo 16 e 17 e 18 dão bem essa noção para a gente. Vamos ler juntos? Acompanhe aí na sua Bíblia. Se tem alguém cochilando, você dá um